O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual a gente vai se aprofundar na crise afegã. Castillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Talibã toma capital do Afeganistão. Bem, Felipe, vou até pegar aqui o comentário de um ouvinte no site da Central 3, o Alexandre Casari, que aproveitou, o seu momento Eu Avisei na semana passada. Inclusive, fica aqui o meu cumprimento em público, porque a sua análise foi muito acertada e é uma coisa que a gente fala, e o Alexandre me lembra, desde o primeiro episódio do Xadrez Verbal, literalmente, Eu até parei para reescutar aquele momento curioso, O programa, era muito diferente a proposta inicial, Ele foi crescendo muito por conta da resposta do público, mas na terceira notícia que a gente lê, naquela edição piloto, enfim, já se falava, dessa normatização do Talibã, tanto no Afeganistão quanto no Paquistão. Pois é, eu confesso que eu fui até meio babaca semana passada, ao levantar a plaquinha do Eu Avisei, mas eu justifiquei dizendo que é pandemia, as coisas estão muito difíceis, a gente fica sozinho em casa, muito desanimado e tal, então a gente tem que aproveitar os momentos de felicidade. Agradeço o carinho de todos os nossos ouvintes e obviamente o seu também. É isso, a gente sempre tenta fazer uma abordagem bastante legal, bastante aprofundada, saindo de clichês, aprendendo bastante também com os nossos ouvintes. E foi o que acabou acontecendo. A única, talvez, surpresa que dá para mais ou menos dizer assim é a velocidade do que aconteceu. Embora, mesmo isso seja questionável. Então, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, disse que foi pego de surpresa pela velocidade dos eventos. E já começou ali um jogo da culpa, dentro do governo dos Estados Unidos, com fontes dizendo, não, teve um relatório de inteligência avisando que podia acontecer, teve gente dizendo que já tinha que ter começado a retirada e tudo mais. Então, essa é a única questão. Agora, de resto, era um cenário que vinha aí se desenhando. Aqui nesse programa, o que resta um pouco para a gente falar, fazer uma recapitulação factual, como sempre, e tentar abordar algumas questões que agora estarão em aberto ou ficarão em aberto. Começando pelos dias anteriores, é interessante que antes da tomada da capital, no dia 13 de agosto, o Talibã tomou a cidade de Herat, que é a terceira maior cidade do Afeganistão. Era até aquele momento uma das poucas grandes cidades que não estava sob controle do Talibã. Isso a gente chegou a falar no programa, porém teve uma coisa interessante que foi o seguinte: o Ismail Khan, ele era um dos líderes mujahidin lá nos anos 1980 já. Depois ele se tornou um cara anti-Talibã durante a Guerra Civil na década de 1990. Durante um tempo passou escondido
E foi publicado na noite do dia 13, virada para o dia 14 e tal, aqui no nosso horário, que ele não apenas se rendeu ao Talibã, ele se juntou ao Talibã, né? Então, ampliando a base de apoio do grupo antes da tomada de Cabul, que foi no dia 15. E que o próprio termo tomada, né, é talvez até um pouco exagerado, porque quase não teve combate. Porque a gente, né, passou por isso nos últimos programas também. Os militares afegãos não estavam muito dispostos a morrer por esse governo nessa altura do campeonato. A gente já vai falar mais do exército afegão. O então presidente, o Ashraf Ghani, fugiu. Ele deu duas declarações até um pouco contraditórias, né? Primeiro ele disse que foi embora para evitar um banho de sangue maior. Depois ele disse que foi embora para evitar ser enforcado, né? E lembrando que ele teve uma eleição irrisória, né? Teve um turnout de pouco mais de 20%, né? Então não gozava assim de tanto apoio popular, né? Ainda mais quando a gente está falando de um movimento armado, né? Tomando posições estratégicas sobre o território do país. Inclusive, era uma das reivindicações do Talibã, né? De que, estamos aqui negociando no Catar, tal, mas um dos pleitos da negociação era que o presidente saísse, né? Não que isso fosse mudar muita coisa. Mas... E a gente também vai passar um pouquinho mais detalhado pela fuga dele. E aí vieram, talvez, as duas principais imagens desse momento da queda de Cabul. Uma delas foi as imagens dos integrantes do Talibã dentro do Palácio Presidencial, em Cabul, né? Então, lá na sala de reuniões, no gabinete presidencial. Na academia. Na academia, também teve o camarada lá com um lança-foguetes nas costas, brincando de levantar peso e tal. E a outra imagem, que eu imagino que todo mundo viu, foi das pessoas desesperadas, né, se agarrando num C-17 da Força Aérea dos Estados Unidos, que bizarramente a matrícula do avião ainda por cima é 1109, né? 11 de setembro pra gente, né? Para os Estados Unidos eles invertem, mas mesmo assim, né? 109, e as pessoas se agarrando ao avião, tentando de qualquer maneira entrar ou então até mesmo voar pendurados na fuselagem. Tivemos pelo menos 3 pessoas que caíram do avião e, obviamente, infelizmente, faleceram. Também tivemos pelo menos uma pessoa que morreu atropelada por um avião na decolagem. Então, assim, é aquela coisa. Imagine o nosso ouvinte, o que leva a uma pessoa a se agarrar na fuselagem de um avião, achando que ela vai conseguir voar do Afeganistão até o Catar, pendurado numa fuselagem. O nível de desespero dessa pessoa. Né? A gente já vai falar também sobre essa camada mais vulnerável. Inclusive, um deles era um jogador de futebol chamado Zaki Anwari, que chegou a jogar pela seleção afegã. Sub-17. Sub-17. E o outro, salvo engano, era um estudante de medicina. Alguma coisa assim. Então, pra gente, né, ajuda a colocar muita coisa em perspectiva. Esse avião dessa imagem mais forte, ele decolou com 823 pessoas dentro, tá? Sendo que a capacidade dele normal, né, de transporte de pessoas é de pouco mais de 100. É claro que nesse caso são 100 pessoas, pensando em 100 militares completamente equipados, né, com mochila, armamento e tudo mais.
Mas mesmo assim, o avião está completamente aglomerado, não sei qual seria o melhor termo. Teve uma das pessoas que estava dentro, chegou a dar uma entrevista depois, dizendo que em alguns momentos ficava até meio falta de ar e tal. Então, foram 823 pessoas dentro desse avião, tá? Daquelas imagens mais fortes. Então, assim, foi isso que aconteceu nos primeiros dias, né? A cidade praticamente se rendeu, o Talibã, no seu avanço, conseguiu o apoio de uma facção que inicialmente era contra o Talibã, o presidente simplesmente fugiu e as pessoas desesperadas estão tentando sair. Vamos falar então primeiro dessa rendição e da fuga do presidente. Foi muito infeliz. A gente vai, né? O discurso do Joe Biden no dia 16 foi muito infeliz, para ser gentil. Ainda mais se você comparar com declarações anteriores. O discurso por si só... Eu sei do que você está falando, porque eu peguei esse tweet na sua timeline. Não, mas tem mais, Felipe. Além disso que você pensou, tem mais. Porque o discurso por si só é infeliz nas suas palavras. Mas se comparar com declarações anteriores nas últimas décadas, é pior ainda. Mas nesse caso da retirada, o que acontece? Como a gente mencionou, o presidente era alguém que não tinha apoio nenhum, era uma pessoa ali que caiu de paraquedas, era visto como um mau líder, como um líder corrupto, inclusive. O exército afegão, em diversos setores, sofria com questões de corrupção. Só que essa alta debandada, essa deserção em massa que a gente viu nos últimos meses, que a gente chegou a repercutir aqui no programa, ela se deveu especialmente por uma questão de falta de liderança, especialmente pela sensação de abandono desses soldados afegãos em relação ao seu governo e em relação à presença dos Estados Unidos. Agora, quando Joe Biden fala que os afegãos não quiseram lutar pelo seu próprio país, que não podemos lutar uma luta que nem os afegãos querem lutar, quando a gente fala que Cabul foi cedida sem luta, é importante colocar em perspectiva que, desde 2002, mais de 65 mil soldados afegãos morreram. Nesse mesmo período, foram exatamente 2.420 militares dos Estados Unidos mortos, mais os britânicos e dos outros países da OTAN. Mas pensando só dos Estados Unidos, foram 2.420. Pensando em militares afegãos, foram 65 mil desde 2002. Tá? Lutando contra o Talibã, lutando contra a Al-Qaeda, lutando contra o Daesh. Então, assim, dizer que esses homens foram covardes, que o exército afegão foi covarde, é extremamente injusto, especialmente com um cara comum que está lá na ponta, com um cara que está lá na linha de frente. Um exército marcado pela corrupção dentro do oficialato, especialmente, e aí um fenômeno, né, que acho que é interessante a gente explicar para o nosso ouvinte, que contribuiu para essas análises falhas, era que o exército afegão no papel tinha 300 mil militares. Porém, hoje a gente sabe que até talvez 120 mil eram soldados fantasmas, ou seja, eram pessoas que eram registradas como militares, porém não eram de fato militares, não iam para o quartel, não faziam treinamento nem nada. Por que isso? Porque os Estados Unidos mandava dinheiro, né, para cada soldado, não, além do pagamento do soldo, o que seria ali ajuda de custo, né, da alimentação e tudo mais. Então, oficiais corruptos listavam, né, tenho 50 soldados aqui na minha unidade, hein, mas eram só 10 e o que seria o salário de 40 ele embolsava. Tá? Então, foi muito marcado por uma corrupção muito grande dentro do oficialato, que é
basicamente herdeiro, né, uma sequência de lideranças regionais afegãs, especialmente Mujahideen pré-Talibã. Agora. E assim, tem que ser muito ingênuo para imaginar que um país de uma população de pouco menos 40 milhões de habitantes, e isso com estatísticas difíceis de serem mensuradas, né, por todas as complicações que você tem de apurar isso no território afegão, de que ia ter 300 mil homens no exército. É quase 1% da população no total. Ainda mais pensando que são, a sua maioria, homens, né? Isso. Homens justamente em idade militar, né? Também não adianta nada os meninos e os velhos. Pois é. Com todo respeito. E aí, nesse processo de esfacelamento da liderança afegã, nós tivemos um episódio que foi o seguinte: o Talibã tomou a base aérea de Bagram, que era a principal base dos Estados Unidos no Afeganistão, uma base cujas instalações são moderníssimas, inclusive, tá? É onde, por exemplo, quando o Donald Trump fez uma visita ao Afeganistão, ele pousou lá, tá? E nessa base havia uma prisão militar com cerca de 5 mil pessoas que foram libertadas pelo Talibã. Todos eles, né, imagino eu que a maioria deles, pelo menos, ex-integrantes ou do Talibã, ou da Al-Qaeda, ou do Daesh. No caso dos que eram do Daesh, eles vão ser executados. A gente comentou algumas vezes no programa também. Estou fazendo sempre essas recapitulações, porque, novamente, eu imagino que talvez nesse programa a gente vai ter alguns ouvintes mais novos. Então, o Daesh, o auto-intitulado Estado Islâmico, e o Talibã não são aliados, pelo contrário, tá? Eles são rivais, tá? Até porque o Daesh vê o Talibã como um movimento, entre aspas, herético, porque o Talibã é um fenômeno essencialmente afegão. Enfim, renderam a base, a guarnição simplesmente rendeu a base para o Talibã, ou seja, 5 mil pessoas ali, muito provavelmente, né, se juntaram às fileiras, né, do próprio Talibã. Também nesse processo de esfacelamento do governo, é importante lembrar uma coisa que mencionamos no programa passado também: os Estados Unidos deixou um verdadeiro arsenal para o Talibã para trás. Tá? Estamos falando de muita munição, de muito armamento pessoal, mas também de centenas de Humvees, de viaturas blindadas, de caminhões resistentes a minas. Estamos falando de alguns carros de combate, alguns tanques velhos soviéticos. Estamos falando de alguns helicópteros, embora, né, tenha soltado na imprensa que os helicópteros muitos estavam sem motor e tal. Se você olhar imagens mais recentes, nosso querido Gustavo Rebelo até postou lá no Twitter, né, integrantes do Talibã nessa sexta-feira foram para as orações, né? Lembrando que sexta-feira é o dia santo para o Islã. E vários deles usando coisas ali que certamente foram tomadas de um quartel, de um depósito, como, por exemplo, óculos de visão noturna mais refinados, de tecnologia mais avançada, coletes balísticos, na camuflagem, né, padrão das forças afegãs. Então, todo esse tipo de equipamento caiu na mão do Talibã. E peças de artilharia também, tá? Então, assim, estamos falando de um arsenal que ficou para trás. E, claro, aqui no Brasil, muita gente comentou também do fato de que, muito provavelmente, 23, melhor dizendo, aviões do Super Tucano, o A-29 da Embraer, que eram operados pela Força Aérea do Afeganistão em operações contra o Talibã, possam ter caído, né, nas mãos talibãs. Dos 23 aparelhos, aparentemente 13 ou 14 foram parar no Uzbequistão,
Tá? Os pilotos voaram até o Uzbequistão para, né, terem o seu refúgio também. Um deles, inclusive, teria sido abatido pelas defesas antiaéreas uzbeques. Porém, os pilotos ejetaram e foram resgatados. Ainda assim, certamente pelo menos 3 Super Tucanos estão na mão do Talibã. Então, o que isso quer dizer com todo esse arsenal na mão do Talibã? Parte dele será usado pelo grupo, obviamente. Parte dele pode ser contrabandeado no mercado clandestino para gerar divisas. Parte vai ser canibalizada para servir de peças para outra parte, né? Então, assim, o Talibã não vai conseguir operar. Vamos supor que o Talibã capturou certinho 1000 Humvees. Eles não vão conseguir operar os 1000 porque eles não vão ter fornecimento de peça dos Estados Unidos, né? Então você opera ali 400 e 600 vão virar fonte de peça. Alguns desses equipamentos, por exemplo, como os drones capturados, certamente os chineses vão querer dar uma olhadinha, e aí, eventualmente, também serve como fonte de divisas, né? Uma história que a gente já contou aqui no programa uma vez, em 99, por exemplo, as defesas antiaéreas sérvias abateram um F-117, né? O avião que na época era o único avião invisível ao radar. E assim, em questão de horas, você tinha inspetores russos vendo os destroços do avião, tá? Então, coisa parecida provavelmente vai acontecer agora. E aí muita gente falando, mas os helicópteros, os aviões, o Talibã não vai conseguir operar, eles não têm pilotos, tal. Primeiro que, gente, você pode formar pilotos. Segundo, o Talibã pode cooptar pilotos, seja pela força, né? Então eles descobrem lá que tem um ex-piloto da Força Aérea Afegã, fala, seguinte, ou você ajuda a gente ou a gente mata a sua família. Não, e outro, então... Felipe, calculam que tem pelo menos 10 mil mercenários no Afeganistão. Então, exatamente, você contrata. O primeiro emirado do Afeganistão, o controlado pelo Talibã, não vou dizer que tinha uma força aérea, mas, por exemplo, eles tinham 4 MiG-21 funcionando. Ou seja, já pelo menos 4 pilotos de caça supersônico no Talibã naquele momento, né? Não era grandes coisas, claro, não durou muito tempo, mas, né? Então, assim, falam como se fosse uma impossibilidade o Talibã conseguir pilotos para o grupo. Aí, e o presidente afegão, né, o ex-presidente, o Ashraf Ghani, ele fugiu ainda no dia 14 e o paradeiro dele só foi publicado no dia 18, na quarta-feira. Os Emirados Árabes Unidos disseram que o acolheram em razão de motivos humanitários, tá? A embaixada russa em Cabul, na segunda-feira, disse que o ex-presidente fugiu levando 2 assessores, a esposa, filhos e uma amante e 4 carros cheios de dinheiro, tá? Que ele levou milhões de dólares em dinheiro vivo do tesouro afegão. E ele supostamente fugiu primeiro para o Uzbequistão e do Uzbequistão fugiu para os Emirados Árabes Unidos, que, repito, disse que o abrigou, né, por razões humanitárias, não teria sido por razões políticas. Duvido muito. Lembrando que os Emirados Árabes Unidos eram um dos 3 países que reconhecia o primeiro Emirado Talibã, tá? E também tivemos, em relação ao Ashraf Ghani, a embaixada do Afeganistão no Tajiquistão, ou seja, a embaixada da República Afegã, aqui caiu, aqui não existe mais, tá? No dia 18, solicitou à Interpol que emitisse um mandado de prisão contra o Ashraf Ghani por ter roubado dinheiro do tesouro do país, e lideranças afegãs que hoje estão ou tentando mediar a situação ou estão na resistência, que a gente vai falar mais, disseram que ele foi um covarde que vendeu a nação e que ele deveria ser enforcado. Ou seja, ele fugiu para não ser enforcado, mas agora até os ex-aliados dele querem enforcá-lo, né? Então, ainda tem essa.
E aí, no dia 18 também, o ex-presidente do Afeganistão, o Hamid Karzai, que governou entre 2001 e 2014, né, ele se reuniu com integrantes, com lideranças do Talibã e anunciou, né, que formariam uma espécie de conselho de transição para arrumar, né, como seria o novo governo, devido à questão dos funcionários públicos, né, de cargos, ocupações que precisam de uma pessoa técnica fazendo o trabalho e tudo mais. Essa comissão de transição seria formada, além do Karzai, pelo ex-chanceler Abdullah Abdullah. Os nossos ouvintes devem se lembrar que a gente fazia piada com o nome dele, porque é Abdullah Abdullah, e ele era o cara que, como você mencionou, nas eleições ficou reivindicando a presidência do Afeganistão. Lembrando que a gente teve ali, logo depois da eleição, por algumas semanas a gente teve 2 presidentes, com 2 cerimônias de posse diferentes. O outro era o Abdullah Abdullah. E também o líder mujahidin Gulbuddin Hekmatyar, que ficou 20 anos no exílio no Irã, depois da vitória talibã em 96. Tá? Ele retornou ao país faz pouco tempo e agora disse que está disposto a fazer parte dessa negociação, dessa transição. Então, recapitulando, Cabul praticamente se rendeu, tivemos o caos no aeroporto, presidente fugiu levando dinheiro, lideranças políticas declararam que vão fazer uma espécie de conselho de transição com o Talibã, que recebeu de mão beijada um arsenal gigantesco. Tá? Aí entra, né, uma das grandes questões, que é a imagem do Talibã. Né? A ideia de agora é o Talibã paz e amor. Eles vão colaborar, vão negociar, vão fazer uma ofensiva de imagem. A gente também falou um pouco disso em programas anteriores. Vai ter um rebranding. Um rebranding. Né? Só que assim, eu já vou deixar muito claro para os nossos ouvintes. O nome disso chama lorota. Tá? Porque assim, até porque mesmo dentro do Afeganistão não durou muito tempo. Então, por exemplo, todo mundo comentou, né, que o Talibã teve umas 2 ou 3 entrevistas com jornalistas mulheres. Né? Uma imagem que todo mundo compartilhou foi um dos porta-vozes do Talibã, chamado Malawi Abdullah Hemad, sentou, foi no estúdio da TV Tolo, né, T-O-L-O, que a gente usa várias vezes como fonte aqui no programa, Tolo News, e bateu um papo com a apresentadora Behesta Argand. Né? E aí todo mundo, né? Nossa, olha só, eles estão conversando com as mulheres e tudo mais. Né? Aí outro representante do Talibã disse que o Emirado Islâmico não quer que as mulheres sejam vítimas, elas devem participar da política, da sociedade, de acordo com aqui, tá, vamos botar um asterisco daqui a pouco, de acordo com a Sharia, elas têm que participar dentro do que é permitido na lei islâmica, enfim, sempre declarações desse tipo. Aí, o que aconteceu de verdade? No dia 19, ontem, nós tivemos a declaração oficial de que o Talibã proclamava um novo emirado, né? O Emirado Islâmico do Afeganistão. Nesse processo, nós tivemos pelo menos 7 pessoas mortas nas ruas por agitarem a bandeira da República Afegã. Né? A bandeira da República Afegã é a bandeira preta, vermelha e verde. A bandeira do Talibã é a bandeira branca com a charrada, né, o testemunho, em preto no meio dela. É o mesmo letreiro, tá? Só que numa variação ali, mas é o mesmo letreiro da bandeira da Arábia Saudita. Então, pessoas que estavam com a bandeira tricolor da República foram mortas. Pelo menos 7 pessoas foram mortas pelo Talibã nas ruas por conta disso. Por um detalhe ainda, né, curioso. O dia 19 de agosto é o dia da independência do Afeganistão. Quando o Afeganistão assina, né, consegue forçar os britânicos a assinar o tratado lá no início do século XX, reconhecendo a independência afegã.
No pós-Primeira Guerra Mundial, né? Inclusive, temos um Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre isso, que foi utilizado em sala de aula por Luiz Antônio Simas. Então, ficou um abraço aí para os alunos dele do 2º ano do ensino médio. Então, ainda tinha esse detalhe. As pessoas foram celebrar o Dia da Independência com a bandeira da República, e aí, pelo menos 7 delas foram mortas. Aí, outra coisa, né, um pouquinho mais reveladora, foi que um outro porta-voz quis deixar claro que, né, nós temos o direito de agir segundo nossos princípios religiosos e nós teremos nossas próprias regras de acordo com nossos valores. E aí, dentre outras coisas, ele falou, por exemplo, que eleições não são algo previsto na Sharia. Então, não vai ter eleição, tá? Não é para esperar eleição. Esse tipo de coisa. E aqui é importante colocar no seu devido lugar, que é o seguinte: o Talibã, ele é um grupo fundamentalmente afegão. O que eu quero dizer com isso? Teve gente falando, por exemplo, que o Talibã é árabe. Né? Não, porque gente, eles não são nem árabes. A ideologia talibã, ela é, em suma, a junção de 2 pilares. Uma delas é uma interpretação sunita da jurisprudência islâmica, originada na Índia, tá? E que, depois da partição indiana, ganhou contornos mais extremistas, especialmente por conta da influência do arabismo saudita, tá? E o Pashtunwali, que significa mais ou menos código de conduta dos pashtuns. Os pashtuns são a maior etnia do Afeganistão, mais ou menos metade da população, 15 milhões de pessoas. Muitas vezes, pashtun e afegão eram utilizados como sinônimo, e o país com maior população pashtun é o Paquistão, com cerca de 40 milhões de pashtuns, o que dá mais ou menos 16% da população. Tanto que, por exemplo, a Malala, ela é paquistanesa, o atentado que ela sofreu foi no Paquistão, porém ela é de origem pashtun. Tá? Tanto que o grupo que a atacou era um grupo ligado ao Talibã. Tá? Só que era o Talibã no Paquistão, por assim dizer. Então, por que eu estou falando disso? Porque quando o Talibã coloca essas questões da interpretação religiosa que eles fazem, uma interpretação mais fundamentalista, e também essas questões de código de conduta, muitas questões ali têm a ver com a tradição e a cultura afegãs, especialmente dos pashtun. E isso é importante de entender porque a gente vai falar, por exemplo, daqui a pouco da resistência ao Talibã. Os pashtun, eles falam um idioma parecido com o persa. Eles são do Planalto iraniano. Eles são ali as comunidades tradicionais das regiões montanhosas do Paquistão. O Pashtunwali antecede até mesmo o Islã. O Islã, que surge no final do século VII, o Pashtunwali é mais antigo que isso. Então, quando o Talibã... Isso é importante entender por 2 motivos. Primeiro, algumas dessas questões culturais deles são questões pashtun. Tá? Eu não estou falando isso, Felipe, você está passando pano para o extremismo islâmico. Não estou. Sim, eu já deixei aqui muito claro que o Talibã é um grupo extremista que usa da perfídia para atingir seus objetivos, é um grupo violento. Então, assim, muita gente discutindo no Twitter, e é uma discussão apropriada até, a gente acaba atropelando um pouco os assuntos, né? Mas muita gente discutindo as abordagens orientalistas sobre o Afeganistão, né? De que devemos salvar os afegãos, salvar as mulheres afegãs, tal. E só fica aqui também uma recomendação de leitura para quem quiser entender esse conceito teórico. A gente recomenda a obra do Edward Said, né? Que é o não vou dizer criador, mas é o formulador, né? O que desenvolve a ideia do orientalismo, né? Isso.
Então, assim, uma coisa é uma visão orientalista, outra coisa é você achar razoável que um grupo possa chicotear publicamente ou executar publicamente uma mulher por conta da vestimenta que ela está usando ou por conta das relações pessoais dela. Tá? São coisas bem diferentes. E o Talibã faz isso. E o Talibã continua fazendo isso e fazia isso. É importante deixar isso muito claro. Que, ok, temos que evitar orientalismos, perfeito, mas também não estamos falando de uma mera questão de diferenças de modos de vida, de costumes e de culturas. A gente está falando, por exemplo, de você executar publicamente uma pessoa com um tiro na cabeça se ela traiu o marido. E nessa concepção étnico-religiosa do Talibã também, você tem uma opressão muito grande aos Hazaras, por exemplo, que é uma população que é cerca de 1/5, né, do Afeganistão, e que vem ali da Ásia Central, né, são de origem mongol e em sua maioria são xiitas também, né, então eles são considerados inferiores pelo Talibã, tanto por uma questão de denominação religiosa quanto étnica. Isso, e eles eram alvos tanto do Talibã quanto do Daesh também. Então, é importante fazer essa delimitação do Talibã como um fenômeno afegão, então também tem questões ali que são culturais afegãs, tá? Dessa visão tradicionalista, desse código de conduta chamado mais ou menos de Pashtun Valley, e claro que isso é uma visão bastante resumida que a gente está dando, uma coisa bem mastigada, tá? E a segunda questão que isso está envolvido é que, e aí muita gente falando, não, o retorno do Talibã significa o retorno do terrorismo internacional. Mais ou menos. Por quê? Porque o Talibã, ao contrário da Al-Qaeda, ao contrário do Daesh, ele não está interessado num califado global, não está interessado numa guerra jihad global contra os Estados Unidos, alguma coisa do tipo. O Talibã é afegão. O Talibã quer fazer o Emirado Islâmico do Afeganistão. Então, o efeito disso no terrorismo internacional vão ser dois. O incentivo moral que isso está criando, né? A ideia de... quando eu digo moral, não é que seja algo moral, mas para a moral de integrantes desses grupos. Então, por exemplo, o Tahrir al-Sham, da Síria, emitiu uma nota congratulando o Talibã pela sua vitória. O Partido Islâmico da Malásia emitiu uma nota dando parabéns para o Talibã. Então, você vai ter grupos que vão se sentir encorajados, vão ganhar ali uma ideia de, olha, os Estados Unidos foram derrotados no Afeganistão, então vamos derrotá-los no Iraque também, qualquer coisa desse tipo. E nisso, inspirar também os lobos solitários, elementos que estão em comunidades como Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, tudo aquilo que a gente já viu acontecer nos últimos anos. Então, o cara que fica consumindo conteúdo extremista, ele fala, o Talibã fez a sua parte, então vou fazer a minha também. Agora, o Talibã ele não vai treinar alguém, mandar esse alguém para os Estados Unidos para realizar um atentado. Quem fazia isso era a Al-Qaeda. Aí chega a segunda questão. Mas, Felipe, o Talibã e a Al-Qaeda não são aliados? São, mas é uma aliança que gira especificamente, na questão financeira. O Osama Bin Laden e a Al-Qaeda, eles tinham refúgio no Afeganistão porque eles pagavam. É importante lembrar, a Al-Qaeda tinha uma rede de financiamento extremamente elaborada, o próprio Osama Bin Laden era milionário, ele tinha apoio, certamente, de gente com muito dinheiro ali nos países do Golfo Pérsico. Sobretudo a Arábia Saudita, que era o país de origem dele. Isso. Então, a Al-Qaeda pagava para o Talibã para ficar lá. Então, nós temos integrantes da Al-Qaeda hoje dentro do Afeganistão? Temos. A Al-Qaeda tem o mesmo tamanho que tinha na época do Osama? Não, não tem. Então, assim, é uma relação muito mais de interesse financeiro/econômico, tá? Vocês são os terroristas aí
da jihad global e tal. Então, assim, vocês podem ficar aqui, mas vocês têm que pagar uma grana para nós. Tá? Assim como o pedágio que o Talibã cobra dos produtores de ópio. Isso. E inclusive, essa questão do ópio ela é curiosa, né? Porque a produção de ópio ela ocorre no Afeganistão sob o Talibã, porém não pode ter o consumo interno, né? E com a presença dos Estados Unidos foi detectado um aumento da produção de ópio no Afeganistão. Ela cresce exponencialmente até chegar a cerca de 90% do ópio produzido no mundo. Pois é. E assim, e aí muita gente fala, é por conta da CIA, dos elos com a CIA, o tráfico de heroína e tal. Na verdade, muito provavelmente vai ter mais a ver com a corrupção dentro do governo afegão. Que aí todo mundo vai olhar para o lado e vai querer a sua grana. Né? Mas você tinha, sim, uma produção de ópio antes da invasão dos Estados Unidos. Tá? Quem disse que não, o Talibã não cultivava ópio, tal, não, tá mentindo, ou tá errado, pelo menos. Pode não estar tendo dolo na afirmação. E outra, os laços do tráfico de heroína com missões clandestinas dos Estados Unidos, hoje em dia estão muito mais ligados ao Sudeste Asiático, até porque é muito mais fácil transportar, né, o Triângulo Dourado e tal. Enfim, mas foi um bom lembrete que você fez, essa coisa do pedágio, né, o termo que você usou também foi muito bom. Né? Então assim, não pode vender o ópio aqui para as crianças e você paga uma parte para nós. Você quer produzir ópio aqui, você tem que pagar uma parte para nós. Mas cerca de 1 a cada 10 jovens no Afegão é viciado em heroína. Isso daí eu não estava sabendo, não. É um número realmente complicado. Entre os jovens, quer dizer. Entre os jovens. Então, tava por fora dessa. Então, assim, a gente está falando tudo isso sobre o Talibã no sentido de que, por mais que eles tentem fazer essa ofensiva de relações públicas para melhorar a sua imagem, alguma coisa assim, é lorota. E aí a gente tem 2 notícias de hoje que acabam colaborando para essa lorota. Primeiro, o Talibã colocou uma das suas facções mais violentas para cuidar da segurança de Cabul, né, que é a rede, né, a network Haqqani, e o Talibã está fazendo buscas de casa em casa por pessoas procuradas por suspeitas de terem colaborado com as forças estrangeiras, com o governo e tudo mais, ao ponto que um jornalista da Deutsche Welle, a rede alemã, teve um parente assassinado, porque não conseguiram pegar ela, e aí mataram uma pessoa da família. Tá? Então, assim, toda essa coisa de, vamos maneirar e tudo mais, é da boca para fora. Tá? Então é importante ter isso em mente. Aí chegamos, né, na parte do discurso do Biden, que foi uma grande porcaria, né, assim, ele basicamente lavou as mãos, disse que não fez nada de errado, a gente vai falar mais essa questão do jogo da culpa, né, mas basicamente lavou as mãos, disse que não fez nada de errado, e disse que a culpa é dos afegãos, que a culpa é de quem negociou o acordo, que os afegãos não lutaram, não depuseram suas próprias armas, e, enfim, foi um discurso péssimo, não foi um discurso de líder, sabe? Comparando com o futebol, parecia aquele treinador que põe a culpa do resultado nos jogadores, entendeu? Então, foi bizarro. E aí teve um negócio interessante sobre a questão de nation building, né? De construção de nação, que ele entrou aí numa contradição, não foi? Isso, porque há 18 anos, no Comitê de Relações Exteriores do Senado,
vou abrir aspas aqui pro Biden, né, fazendo uma tradução instantânea, que ele diz que em algumas partes da administração o nation building, daí eu peço desculpas que eu não acho uma tradução apropriada, né, então uso o termo original, ainda é uma frase suja, mas a alternativa para o nation building é o caos. E o caos que leva ao derramamento de sangue dos warlords também, daí os senhores da guerra, né? Enfim, aos traficantes de droga e terroristas. E aí, no discurso dele, ele disse que a missão dos Estados Unidos no Afeganistão nunca foi o nation building. Então, assim, ele entrou em contradição direta consigo mesmo e, curiosamente, ele colaborou para o cumprimento da, entre aspas, profecia que ele mesmo fez. Tá aí. Tudo que a gente citou até agora. Pois é. Caro presidente Biden, se você não quiser nos ouvir, tudo bem. Então, ouça o senador Joe Biden. Né? O Joe Biden tem palavrinhas para o Joe Biden sobre isso. Né? E aí, junto, né, com esse discurso desastrado, esse discurso que botou a culpa nos afegãos, é importante a gente também começar a desenhar uma coisa aqui, que é o seguinte. Os Estados Unidos corre sérios riscos de, por conta de duas decisões recentes, perder credibilidade com aliados que existem e com aliados que poderiam existir. O que eu quero dizer com isso? Final de 2019, não vamos esquecer, Donald Trump decidiu retirar as tropas dos Estados Unidos em apoio aos curdos. O então secretário de defesa, Jim Mattis, se demitiu por conta disso, e os curdos foram basicamente entregues à Turquia, os seus principais rivais / inimigos. E agora, os Estados Unidos fazem uma retirada desastrada do Afeganistão, em que, e isso que é importante colocar, por que essas pessoas estão tão desesperadas? Elas não viviam no Afeganistão até ontem? Pois é, elas viviam no Afeganistão, que é o país delas, que é a terra delas, até ontem. Só que, agora, elas podem ser mortas sob a suspeita de terem colaborado com as forças estrangeiras, com os Estados Unidos. Elas podem ser mortas, aí teve vários relatos, por exemplo, de mulheres destruindo suas identidades, suas credenciais, porque estavam trabalhando na administração do país, porque estavam cursando faculdade, todo esse tipo de coisa. Então, elas podem ser executadas por conta disso. Então, quando os Estados Unidos fala, olha, nós temos milhares de afegãos que colaboraram com os Estados Unidos e eles estão podendo ficar para trás, e a culpa é dos afegãos que não lutaram por eles, pode acontecer que, num futuro, às vezes não muito distante, né, alguma crise próxima aí, algum conflito próximo, os Estados Unidos precisam de aliados regionais, e esses aliados regionais falam, olha, tá bom, mas a gente quer nossa parte adiantado, porque vocês deixaram os curdos à própria sorte, vocês deixaram um monte de afegãos à própria sorte. A gente já vai falar mais disso. Mas então, assim, o impacto na imagem, na reputação, acaba sendo muito grande. Porque essas pessoas, elas não querem apenas fugir do Afeganistão, elas querem manter a própria vida sob o risco de que, por exemplo, essa jornalista da Deutsche Welle, de que, olha, fomos à sua casa, não te encontramos, então executamos alguém da sua família no lugar. Tá? E eu vou repetir, o Talibã é um grupo violento. Podem usar qualquer carta de orientalismo, o Talibã é um grupo intrinsecamente violento. O Talibã sempre usou da violência e da perfídia. E não é uma suposição, uma previsão, é o histórico. É diferente, é a ficha corrida. Tá? E assim, trazendo para um exemplo do Ocidente, Felipe, a Ku Klux Klan é um grupo violento, porque usa da violência como uma ferramenta política com um propósito religioso por trás.
Pois é, eu tenho certeza que a Ku Klux Klan, em algum momento da sua existência, deve ter linchado uma pessoa branca por se relacionar com uma pessoa negra. Sim, eles eram contra relacionamentos interraciais. Isso, então, a família do Malcolm X era perseguida por isso. Então, é um ótimo exemplo que você deu. Né? É mais ou menos isso mesmo. Então, é a pessoa falando, putz, olha os caras que chegaram no poder, eles podem me matar por conta de algo que eu fiz e que não deveria ser motivo passível de morte, então vou tentar fugir, vou tentar salvar minha vida, vou tentar preservar minha vida. É um instinto mais básico. Também é importante colocar nesse cenário de, Felipe, por que vocês frisam tanto que o Talibã é um grupo, né, afegão, pashtun? Nós teremos, pelo menos por enquanto, teremos um movimento de resistência, né, contra o Talibã, que foi formado no Vale do Panjshir, dentro do Afeganistão, pelo Amrullah Saleh, que é o vice-presidente. Ele disse que, como o presidente fugiu do país, então ele é o presidente em exercício. Junto com ele faz parte também o Ahmad Massoud, que é filho do Ahmad Shah Massoud, que era o Leão de Panjshir. Ele foi o principal líder guerrilheiro contra os soviéticos e depois ele era rival do Talibã, ele queria um Afeganistão modernizado, inclusivo, com direitos das mulheres, direito mulheres se educarem, casamento forçado, por exemplo, nas regiões controladas por ele, eram proibidos, todo esse tipo de coisa. E ele foi morto numa emboscada pelo Talibã 2 dias antes do 11 de setembro. Os mais antigos aqui no Xadrez Herbal, na época que eu ainda fazia vídeos no meu canal, no painel que ficava atrás de mim, que tinha várias fotos, tinha uma foto do Ahmad Shah Massoud. E o filho dele também está fazendo parte dessa resistência no Vale de Panjshir, junto com o Bismillah Khan, que era o ex-ministro da Defesa e general. O que essas três pessoas que eu acabei de citar o nome têm em comum? Eles são etnicamente tajiques. Tá? Cerca de 1/4 da população do Afeganistão é tajique. E os nossos ouvintes vão se lembrar que a gente comentou nos últimos programas, o Tajiquistão realizou o maior exercício militar de sua história para dar um recado para o Talibã, caso o Talibã queira entrar no Tajiquistão ou até mesmo se for uma ameaça para a comunidade tajique dentro do Afeganistão. Então, é interessante também frisar essa questão, porque as pessoas que resistem ao Talibã, os rivais do Talibã, tanto os mais extremistas do Daesh, quanto também essas pessoas da Aliança do Norte, o Ahmad Shah Massoud, são também muçulmanos. Então também existe esse caráter étnico afegão dentro dessas relações, dentro desse conflito. O embaixador russo no Afeganistão, inclusive a embaixada russa em Cabul, foi uma das poucas que não foi fechada. Tá? O embaixador Dmitry Zirnov disse que a resistência no Vale do Panjshir provavelmente está marcada para o fracasso, tá? E que é necessário negociar com o Talibã. O regime que existia era um regime ruim, que desapareceu, as pessoas agora estão esperançosas, esse será um teste para o Talibã, se eles vão conseguir melhorar a situação socioeconômica e questões de direito. Tá? Ele também disse que eles são, de fato, autoridades e não há alternativa ao Talibã no Afeganistão. Tá? Ele, sobre a resistência do Vale do Panjshir, ele falou, eles não têm capacidades militares, eles nem têm tantas pessoas lá. Pelo que sabemos, são 7.000 pessoas armadas e eles já têm problemas com combustível. Tá? Então, ele basicamente falou que não vão conseguir resistir ao Talibã
dentro do Vale do Panjshir. E, curiosamente, essa resistência está usando a bandeira da antiga Aliança do Norte, que é uma bandeira preta, branca e verde. Tá? Então já é a terceira bandeira que a gente cita aqui no programa. Tá? Então, teremos esse movimento de resistência. Se vão durar muito, se terão triunfo, não sabemos. Aí, rapidamente, vamos passar aqui pela questão da culpa, né? Porque as internets, elas adoram, né, um culpado, mesmo para ações complexas, ainda mais quando nós temos uma internet, né, com um monte de gente, né, que se declara trumpista, não vou nem dizer simpático das ideias do Donald Trump, estou falando trumpista, né? Então, a culpa é do Biden, a culpa é do governo do Biden, foi o Biden que fez, então a culpa é só dele, é só ali. Não. Como diria Homer Simpson, a culpa é minha e eu boto ela em quem eu quiser. Então, vamos colocar aqui algumas coisas em perspectiva. A primeira é, falamos e repetimos, o discurso do Biden foi um desastre, as palavras do Biden foram um desastre, a postura dele foi um desastre, e o governo atual, obviamente, tem responsabilidade pelo que aconteceu, especialmente pela maneira como aconteceu. Então, e isso novamente, né, sem querer ser babaca, mas levantando a plaquinha do eu avisei. Não faz sentido você ordenar uma retirada de militares para depois ordenar 5 mil militares irem para o lugar onde eles já estavam para ajudar na evacuação das pessoas. Não faz sentido você falar, não, confiamos nas Forças Armadas afegãs e pronto, e não tem nenhum plano B, e não tem nenhum backup, não tem nada. Tá? Então, assim... E menosprezar a força do Talibã também. Sim, também tem essa. Né? Um ouvinte nosso comentou no Twitter, ele comentou de uma maneira bem humorada, mas eu não duvido que isso também seja a maneira como a cabeça de algumas pessoas funciona em Washington. Ele falou, é impressionante que o Talibã é um monte de cara de chinelo de dedo e AK-47 e sempre ganham, né? Então, assim, como eu disse, ele falou brincando, mas eu não duvido que na cabeça de muita gente Washington seja realmente isso. O Talibã é uns caras de chinelo de dedo e fuzil velho, então deixa eles pra lá, não vai dar nada. Sendo que a realidade se mostrou outra. Então, a maneira como essa retirada foi feita foi atrapalhada, precipitada e ingênua. A grande palavra que eu usaria é ingênua. Não no sentido de que ele não tem culpa, ele é ingênuo, tadinho. Não, no sentido de foi trouxa. Tá? No sentido de, você é presidente dos Estados Unidos, você precisa ser mais ligado que isso, irmão. Foi digno de Sleepy Joe. Pois é, você tem que ter um plano B, um plano C, um plano D nas costas. É que nem quando a gente falou na época das eleições dos Estados Unidos, que o Ernestão tinha que ter na mesa dele. Ele tinha que ter lá uma pasta, se o Trump vencer, uma pasta escrita se o Biden vencer, uma pasta escrita se outro candidato vencer, uma pasta escrita se der empate, uma outra pasta escrita se os trumpistas vão invadir o Congresso. Pois é. Então, assim, não dá para o presidente dos Estados Unidos falar, não, vamos fazer isso. Tá, mas e se der errado, presidente? Não vai dar errado. Porra, amigo. Sabe? Então, foi ingênuo, tá? Então, assim, foi uma falha de inteligência, foi uma falha de execução, foi uma falha de coordenação absurdas, impressionantes. E outra, né? Também viralizou, né? Aquela coletiva que o Biden deu em julho, né? Mês passado, 38 dias, enfim, que um jornalista questionou ele e ele respondeu, né, que o Talibã não é o exército do Vietnã do Norte, né? E que em nenhuma circunstância você verá pessoas sendo suspensas pelo telhado da embaixada estadunidense no Afeganistão. Pois é, aí, né, a língua é o chicote da bunda. Né? Então, de fato, o Talibã não é o exército do Vietnã do Norte. A comparação mais exata seria o Talibã e o Vietcong. Né?
lembrando para os ouvintes, né, que muitas vezes falam como se fosse sinônimo, mas o exército do Vietnã do Norte era uma coisa, os Vietcong eram os guerrilheiros no Vietnã do Sul. Tá? Enfim. Onde então, justamente o helicóptero retirou, né, funcionários da embaixada estadunidense em Saigon, hoje cidade de Ho Chi Minh. Pois é, mas na minha opinião é até pior, mas enfim, antes sobre o jogo da culpa. Então assim, o Biden tem parcela de culpa pela má execução. Só que vamos lembrar algumas coisas. Uma delas é que a grande objeção que a gente sempre fez a esse acordo de paz aqui no programa era o fato de que o governo Donald Trump aceitou negociar com o Talibã. Quem deu legitimidade internacional ao Talibã foi o governo Donald Trump ao negociar com eles. Tá? Isso é importantíssimo de ser colocado. Por quê? O Talibã era um grupo forte, era um grupo presente no Afeganistão, mas ao mesmo tempo era considerado quase um pária internacional. Lembrando, quando o Talibã estava no poder, só 3 países reconheceram o Emirado, né? Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Paquistão. Né? E o Paquistão que é o grande ator da gênese do Talibã, coisa que a gente fala um pouco no Fronteiras Invisíveis. Então, no governo Trump, ele inicia as conversas com o Talibã em 2019. No governo Trump, nós temos a libertação de diversos prisioneiros que eram do Talibã, incluindo um dos principais líderes do Talibã, o Mullah Abdul Ghani Baradar, que é um cara que pode se tornar o emir do Afeganistão, né? Se encontrou com o Mike Pompeo, então secretário de Estado, em novembro de 2020, tá? Então, assim, lembrando que o Pompeo já tinha assinado, né, o acordo de paz com o Talibã em fevereiro do ano passado. Isso. Quem colocou a data de 1º de maio para retirada foi o acordo do Donald Trump. Tá? Então, assim, Biden tem culpa, Trump também tem culpa, porque ele que deu essa legitimidade ao Talibã, ele que negocia com o Talibã, que solta lideranças e integrantes do Talibã e que coloca essa data de 1º de maio para retirada. Porque, por exemplo, teve um ex-general, né, que comentando na imprensa, né, pediram lá a opinião dele, entrevista e tal, e ele falou, no caso, o Michael Rubin, né, ele não era general, ele era conselheiro do Pentágono. Ele disse que o governo Biden deveria ter feito a retirada das tropas durante o inverno, porque né, no inverno você dificilmente tem operações ofensivas no Afeganistão. Só que o prazo de retirada, quem colocou foi o Donald Trump, não foi o Biden. E maio então, é primavera no hemisfério norte. Exatamente. E mesmo assim, aí entra a declaração que você resgatou, né, do Biden quando ele era senador, que aí entra o Obama e o Bush filho, que é, os Estados Unidos entraram no Afeganistão sem saber direito o que queriam e nunca definiu o que queria. Entramos para pegar o Talibã e o Bin Laden. Beleza, derrubaram o Talibã rapidinho. Aí o Bin Laden demorou 10 anos para pegar o cara. Já foi no final do primeiro mandato do Obama. 2011. Isso, final de 2011. Isso. Aí demorou 10 anos para pegar o cara. Beleza. Então assim, você ficou lá 10 anos sem saber direito o que fazer. Aí você pegou o Bin Laden. Aí você ficou mais 10 anos também sem saber direito o que fazer. Por que eu digo sem saber direito o que fazer? Porque uma hora era, não, temos que ter o nation building, temos que transformar o Afeganistão num país moderno de valores ocidentais. Temos que formar o exército afegão. Noutra hora era, não, está na hora de trazer os nossos boys back home, chega de guerra, né, a população está cansada disso. Aí voltava. Então, os Estados Unidos nunca definiu um projeto claro para qual seria a sua missão no Afeganistão. Por isso que, quando o chefe do Departamento de Estado atual, Antony Blinken, ele dá uma declaração falando, não, o que a gente queria fazer no Afeganistão, nós fizemos, que era pegar o Bin Laden. Ok, isso tem uma parcela de razão.
Ao mesmo tempo, sou um pouco de disfarçatez ele querer disfarçar o que está acontecendo, porque, ok, se vocês queriam pegar o Bin Laden, por que vocês ficaram mais 10 anos depois? Porque os Estados Unidos jogou trilhões de dólares nessa coisa toda. Porque, lembrando, não são só os gastos atuais. Se você somar os gastos futuros com pensões e tudo mais, a guerra no Afeganistão vai chegar ao custo de 7 trilhões de dólares até 2050. Tá? Então, por quê? Porque os Estados Unidos nunca definiu o seu papel ali. E aí entra um problema, que aí já é uma discussão um pouco mais avançada, um pouco mais teórica, que acho que nem cabe muito para a gente fazer nessa altura desse programa, mas que é o seguinte, para exemplificar, eu vou pegar um excerto que o Andrew Fishman, do The Intercept, resgatou. Uma entrevista em 1998 com o ex-conselheiro de Segurança Nacional do Jimmy Carter, o Zbigniew Brzezinski, que é um cara muito influente, tanto em teoria de relações internacionais, quanto na política externa dos Estados Unidos na segunda metade do século XX. E o que ele diz nessa entrevista? Abro aspas. De acordo com a versão oficial da história, a ajuda da CIA aos Mujahideen começou em 1980, ou seja, depois que o exército soviético invadiu o Afeganistão em 24 de dezembro de 1979. Mas a realidade é completamente diferente. Foi em 3 de julho de 79 que o presidente Carter assinou a primeira diretriz de ajuda secreta. Naquele mesmo dia, escrevi uma nota ao presidente na qual expliquei ele que, em minha opinião, essa ajuda iria induzir uma intervenção militar soviética. O entrevistador pergunta, você se arrepende disso? E ele responde, arrepender de quê? Essa operação secreta foi uma excelente ideia. Teve o efeito de atrair os russos para a armadilha afegã. E você quer que eu me arrependa? No dia que os soviéticos cruzaram oficialmente a fronteira, escreveu o presidente Carter, agora temos a oportunidade de dar à União Soviética sua guerra do Vietnã. Por quase 10 anos, Moscou teve que travar uma guerra que foi insustentável para o regime, um conflito que culminou na desmoralização e finalmente dissolução do Império Soviético. Aí o entrevistador pergunta, também não se arrepende de ter apoiado o fundamentalismo islâmico que deu armas e conselhos a futuros terroristas? E aí ele responde, o que é mais importante na história mundial, o Talibã ou o colapso do Império Soviético? Alguns muçulmanos agitados ou o fim da Guerra Fria? Então, esse é um raciocínio que mostra bem a ação no Afeganistão, que é, os Estados Unidos, desde que ele se torna uma potência, e especialmente desde que ele se torna a principal potência do chamado Ocidente, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos têm uma política externa extremamente reativa e muito pouco propositiva. Então o que é? Olha só, putz, tem uns comunistas lá na Coreia, beleza, invade a Coreia, temos que impedir o comunismo. Ó, tem uns comunistas no Vietnã, invade o Vietnã. Putz, tem uns comunistas em Cuba, na América Latina, beleza, faz umas ditaduras lá para ajudar a gente. Ou seja, não há uma proposta de longo prazo que não seja a manutenção do status quo como principal potência do chamado Ocidente. E depois da Guerra Fria, aquela ideia de que era a principal potência do mundo, vencedora da Guerra Fria. Então, usando o título do nosso programa como brincadeira, os Estados Unidos sempre joga com as pretas. Ele sempre se movimenta depois. Então, quando ele vai lá e faz esse movimento de contenção, depois de feito o movimento de contenção, eles não sabem mais o que fazer. A real é essa. Não tem uma política muito propositiva, não tem uma doutrina de política externa que seja de longo prazo. Tirando a doutrina Monroe, do início do século XIX, e a doutrina Truman, que de certo modo era a base de todas essas ações de contenção. E a doutrina Truman é, por definição, uma política de contenção, uma política reativa. Então esse é o problema. Os Estados Unidos olham e falam, atacaram as Torres Gêmeas. Quem atacou? Bin Laden. Ele tá onde? No Afeganistão. Beleza, vamos lá, vamos pegar ele. Pegamos ele. O que a gente faz agora? Não sei. Aí o Bush filho vai querer fazer uma coisa, o Obama vai querer fazer outra, o Biden vai querer fazer outra, o Trump vai querer fazer outra, aí o senador tal vai querer fazer outro, o senador outro. Porque vamos lembrar, inclusive, a diplomacia, a política externa dos Estados Unidos, ela é muito pouco profissional. Você tem um núcleo do Departamento de Estado, de funcionários de embaixadas e consulares, você tem diplomatas de carreira, sim, porém, você também tem muito a presença de políticos e
cargos ditos como, né, vistos ali como honorários, também presentes, né, a questão dos doadores de campanha. Então, os grandes doadores de campanha do Donald Trump, por exemplo, ou do Obama, ou do Biden, vão se tornar embaixadores em Budapeste, em Copenhague, em Estocolmo, né? Ninguém nunca vai virar embaixador em Trípoli, tá? Mas, então assim, a política externa dos Estados Unidos ela tem essa diferença, por exemplo, da política externa brasileira, né, que você tem o Itamaraty, uma academia de política externa. Então, o Afeganistão acaba sendo um grande exemplo disso, dessa política externa reativa dos Estados Unidos, que busca manter a posição hegemônica dos Estados Unidos, contendo possíveis ameaças, mas pouco propondo além disso. Então, de quem a culpa, no final das contas? É de todos os últimos governos dos Estados Unidos, tá? Mas com especial detalhe para Trump e Biden. Sobre os paralelos com o Vietnã, meu caro Matias, eu li um pouco sobre isso nessa última semana, né, por motivos óbvios, e eu ouso dizer que a retirada dos Estados Unidos, a evacuação dos Estados Unidos do Vietnã do Sul foi menos desastrada, tá? Por exemplo, a Operação Nova Vida durou alguns meses e evacuaram 130 mil vietnamitas, desde militares do Vietnã do Sul até apoiadores, suas famílias e tudo mais, foram retirados para Guam. De lá eles faziam um processo de triagem e eram alocados nos Estados Unidos, normalmente com organizações ou famílias para receberem enfim, postos de trabalho, ou então cursos de capacitação e tal. Então, assim, eu ouso dizer que, embora as imagens sejam muito parecidas, a retirada dos Estados Unidos do Vietnã do Sul talvez tenha sido menos desastrada, tá? Ouso dizer. E falando nessas pessoas, né, o que vai acontecer agora? A gente vai ter 4 grandes ondas de refugiados. A primeira delas são as pessoas que eventualmente forem evacuadas pelos Estados Unidos. Até o momento são cerca de 12 mil pessoas. Né? Dessas 12 mil, cerca de 3 mil, mais ou menos, eram nacionais dos Estados Unidos, ou seja, você vai ter muita gente, né, vindo porque era, né, intérprete do governo, intérprete de forças dos Estados Unidos. Teremos aí os funcionários do serviço consular dos Estados Unidos no mundo inteiro, fazendo parte de uma task force, né, para emitir os vistos, para verificar documentação, todo esse tipo de coisa. Então, assim, o pessoal vai ter muito trabalho, tá? E aí por isso vão ficar ouvindo muito podcast, inclusive. Só que aí teremos a segunda onda, que serão pessoas com dinheiro, contatos, que vão fugir para Estados Unidos, Austrália, Europa, por conta própria, que já conseguiram fugir, né? A terceira onda vai ser especialmente a dos homens jovens que estejam desalentados, que estejam se sentindo desamparados, que vão tentar chegar na Europa por terra. E quando eu digo por terra, estamos falando a pé. A gente já viu esse filme antes. E esse filme vai se repetir. Tanto que o Macron disse que vai se encontrar com a Merkel para formularem, né, uma política comum para acolher essas pessoas refugiadas do Afeganistão. Mas o Macron também, outro cara de pau, sim, não, né? Foi péssimo. Inclusive, explica aí para o nosso ouvinte as besteiras que ele falou. Falou que a França não pode mais receber esses refugiados, que ela também não tem nada a ver com isso, assim, tipo, Le Penzou. Pois é, até porque ele está preocupado com as eleições, inclusive, né? Então, e aí a quarta leva vão ser onde nós temos grandes comunidades afegãs. Algum ouvinte nosso pode falar Estados Unidos, outro ouvinte nosso pode falar Alemanha, né? Pô, tem lá o jogador do Borussia Dortmund, que é de origem afegã e tal, é alemão de origem afegã, mas não, os dois países com maiores comunidades afegãs são Irã e Paquistão, que é onde as pessoas
pobres vão largar tudo e vão tentar chegar às famílias que vão acabar migrando para eventualmente fugir do Talibã. Então, esses dois países também vão ter uma grande onda de refugiados nos próximos, não vou dizer dias, vou dizer talvez meses, né? Nesse sentido, inclusive, o governo brasileiro anunciou que vai facilitar o processo de refúgio para afegãos que venham para o Brasil, tá? Estuda conceder o visto humanitário para pessoas do Afeganistão. Segundo a matéria da querida Flávia Mantovani, da Folha de São Paulo, são 162 refugiados afegãos em território brasileiro, com outros 49 em processo em andamento. Tá? E parece que a Colômbia está fechando um acordo com os Estados Unidos para receber 3 mil refugiados afegãos. Então, fica os parabéns pro pessoal do Itamaraty, fica os parabéns aí pro pessoal da Colômbia também. Temos que receber essas pessoas que queiram chegar aqui. Países americanos são países formados também por imigrantes. Então, assim, a não ser que você seja um nativo americano, né? A não ser que você seja um indígena, você veio de outro lugar. Se você é descendente de pessoas que foram escravizadas, seus antepassados foram trazidos aqui à força. Então, tirando essas duas categorias, todo mundo chegou aqui, os antepassados de todo mundo chegaram aqui imigrando. Então, os afegãos que também têm esse direito, a presença de imigrantes, você tem vários estudos sobre isso, fortalece as economias locais, fornece mão de obra, muitas vezes mão de obra inclusive especializada, fornece diversidade em setores de serviços, tá? Porque é muito fácil, né, ficar falando, não quero que tenha imigrantes afegãos no Brasil. E aí vai lá, abre o aplicativo de comida e pede comida chinesa ou comida árabe em casa, né? Então, assim, sossega, né? Então, esperemos aí que tudo dê certo, e um abraço aí pessoal tanto do Itamaraty quanto também do CONARE, né, o Comitê Nacional para os Refugiados, que é ligado ao Ministério da Justiça. O Quirguistão também se ofereceu para receber 500 pessoas nessa primeira leva. Aí o Joe Biden tentando ali, né, dar uma melhorada, né, dar uma compensada, diz que as tropas dos Estados Unidos vão ficar no Afeganistão até todos os cidadãos do país serem retirados, mesmo que isso passe de 31 de agosto. E é curioso também, né, alguns efeitos colaterais, né, Felipe? Já que eu estava lendo sobre o caso das tropas georgianas, né? E cabe lembrar que a Geórgia, dos países que não fazem parte da OTAN, foi a que enviou mais contingentes, né, para a operação aí nesses últimos anos. Até por uma questão de tentar entrar, né, na organização do Tratado do Atlântico Norte. E muitos dos veteranos georgianos que estiveram no Afeganistão acabaram justamente virando mercenários, né? E o governo da Geórgia calcula que aproximadamente 20 cidadãos georgianos seguem no Afeganistão sem conseguir sair do país, porque justamente estavam atuando com, vamos dizer assim, com bastante eufemismo, segurança privada. E isso é interessante porque lembrou de uma coisa também, que vai ter um impacto muito grande dentro da sociedade dos Estados Unidos, que é o seguinte: cerca de 500 mil de militares dos Estados Unidos serviram no Afeganistão. Eu tenho certeza... E só para efeito de comparação, porque a Geórgia foi o país com maior participação per capita, né, comparando com a população, foram 20 mil soldados georgianos que estiveram no Afeganistão desde 2004, com 32 baixas. Pois 20 mil é um número bastante grande. Mas desse 500 mil de soldados dos Estados Unidos, eu tenho certeza que uma parte considerável deles acordou nos últimos dias, olhou para a própria cara no espelho e se perguntou por quê, né?
por que fomos até o Afeganistão, por que a gente fez isso, por que eu fiz tais coisas, por que eu vi tais coisas acontecerem. Então eu estou falando isso porque isso vai ter um impacto de médio prazo na sociedade dos Estados Unidos como um todo e também em questões eleitorais, né? Vamos lembrar que essa questão do militar veterano, do veterano de guerra e tal, tem um impacto muito maior em algumas regiões dos Estados Unidos do que costuma ter em outros países, outras regiões, especialmente em comunidades menores ou estados do sul, estados mais conservadores. Né? E tem uma estimativa de que cerca de 10% dos moradores de rua nos Estados Unidos sejam veteranos de guerra, principalmente, né, das guerras no Golfo e do Afeganistão, que são as mais recentes, né, evidentemente. E no caso do Afeganistão, propriamente, foram aproximadamente 2.400 baixas e mais de 20 mil feridos, né? Então são também números bastante expressivos, né? E para a gente fechar, né, acho que esse bloco aqui a gente já falou quase tudo que tinha para falar, já tem 1 hora e tal. 3 coisinhas de hoje, 3 detalhes de hoje. Uma delas é que o governo brasileiro está buscando vaga nesses voos de retiradas para a repatriação de 2 brasileiros. Tá? Segundo Itamaraty, tem 6 brasileiros no Afeganistão, tá? Segundo o repórter Ricardo Della Coleta, e desses 6, 2 teriam pedido ajuda para retornar ao Brasil. A outra notícia é que os Estados Unidos anunciou que fez um acordo com Alemanha, Bahrein, Cazaquistão, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Itália, Kuwait, Reino Unido, Catar, Tadiquistão, Turquia e Uzbequistão para contribuírem no que seria a triagem dos afegãos que estão sendo retirados, que estão sendo trazidos do país. E, finalmente, a outra notícia, o nosso queridíssimo Jeff Nascimento, que compartilhou no Twitter, segundo o Departamento de Estado, os voos de repatriação de cidadãos dos Estados Unidos a partir de Cabul não são de graça. Os passageiros precisam assinar um acordo promissório de empréstimo que, caso descumprido, vai acarretar em ineligibilidade para renovar o passaporte. Os custos estão na casa de $2.000 por cabeça. Tá? Então, assim, os Estados Unidos te trouxe de volta porque, né, não deixaremos nenhum para trás, e patriotismo, e aí vem um Tom Cruise, né, e sobe a música e tal, e $2.000 por cabeça. Então, ainda tem essa.